Os pobres sempre os tendes convosco. No vídeo de hoje, um texto escrito por Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em fevereiro de 1985. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Os pobres sempre os tendes convosco. Esta frase de Jesus é encontrada em 2 dos evangelhos sinóticos e em João, porque ela não consta no evangelho de Lucas. Ele escreveu o seu evangelho e o destinou ao excelente Teófilo, Lucas 1 e 3, que por este tratamento fica subentendido tratar-se de um grande vulto entre seus compatriotas. Possivelmente era rico, mas seriam seus compatriotas de então todos ricos? Seria a pobreza então exclusivamente dos judeus? Sua existência em meio ao povo de Israel é denunciada em vários textos do Antigo Testamento, e também dela, a mais de Jesus, se ocupou o apóstolo Paulo em um de seus discursos e também em seus escritos, Atos 24 e 17, 1 de Coríntios 16, do 1 ao 3, Colossenses 2 e 10. Sabemos também que entre os macedônios dos tempos de Paulo havia uma profunda pobreza, 2 de Coríntios 8 e 2. Como se pode explicar a omissão deste fato no Evangelho de Lucas? 1. Quem são os pobres? Com esta pergunta, começa para nós o exato problema. O querido pastor Nilson do Amaral Fanini, certa feita, ilustrando a uma mensagem dirigida à família, narrou os seguintes fatos. Estando em seu lar certa noite, já tarde, recebeu um chamado telefônico para ir urgentemente a determinado endereço prestar assistência a uma família necessitada de aconselhamento pastoral. Sem delongas, dirigiu-se àquela casa e, em ali chegando, quase acanha-se de entrar, porque o luxo rigoroso que se lhe deparou denunciava tratar-se de gente rica. Porém, ali encontrou um casal jovem na iminência de estrangular-se reciprocamente. Eram 2 feras humanas transpirando ódio recíproco através dos poros. Raciocinando aquele drama infeliz que se exibia naquela mansão milionária, o servo de Deus exclamou intimamente: ó Deus, quanta pobreza em meio a tanta riqueza! Noutra ocasião, o pastor Fanini foi chamado a visitar uma criança enferma numa favela da periferia da cidade. E ali chegando, se lhe deparou o seguinte quadro vivo real. Era um barraco do tipo comum às favelas, sem nenhum conforto daqueles comuns aos que os podem ter. Sentado a um canto estava o pai da criança enferma, esmerando-se em todo o possível, com o maior carinho, na assistência ao filhinho. No espaço reservado à cozinha, estava a esposa tratando de preparar uma frugal refeição para os 3. O ambiente em matéria de pobreza rescindia à quase miséria. Mas, ao contrário, a limpeza, a ordem, o afago ao filhinho, o tratamento recíproco do casal e o modo como receberam o pastor, fê-lo enternecido exclamar intimamente: ó Deus, quanta riqueza em meio a tanta pobreza! É difícil reter as lágrimas em ambos os casos.
E de acordo com o nosso juízo, o pastor Fanini estava absolutamente certo em ambas reações, persistindo, portanto, ante nós o problema constante da interrogação: quem são os pobres? Que é pobreza? Onde e com quem se originou? Quem foi o primeiro pobre no universo? Estas perguntas podem ser julgadas despidas de lógica. A primeira pela aparente infantilidade que expressa e as outras pela falta de interesse na quase totalidade humana de pesquisar sobre elas. Mas, à luz da crua realidade aludida nos parágrafos anteriores, a pergunta que é pobreza assume vulto e definição diferente daquilo que o vulto denomina pobreza. Pois não? Onde estava a pobreza? Em meio à riqueza. E vice-versa. Onde estava a riqueza? Em meio à pobreza extrema. Neste caso, convenhamos, pobreza é mais um estado humano do que uma condição humana, correto? Aquele casal rico que residia numa mansão milionária era tão pobre que não tinha condições ideais de se harmonizar no próprio lar, enquanto que aquele casal favelado, humanamente pobre, vivia a vida plena com Deus, tinha felicidade, tinha alegria, tudo decorrente da comunhão que desfrutava com Deus. As condições ambientais, em ambos os casos, em nada contribuíram nem desfavoreceram a ambos casais. Onde e como se originou a pobreza? Adão e Eva foram criados ou feitos adultos, conscientes e sábios. Num perfeito estado de inocência, foram por Deus colocados no Éden para cultivar e guardar. Ali, eles tinham tudo o que lhes era necessário. Tudo. Seriam eles felizes? Sim, eles eram verdadeiramente felizes. Eram eles pobres? Absolutamente não. Eles eram riquíssimos, posto que nada lhes faltava e, além das coisas necessárias para viver felizes, eles tinham o privilégio da visita diária de seu Criador, Deus. Gênesis 13:8. Mas um dia surgiu fatídico para o casal Adão e Eva. Eles receberam em seu lar a visita inesperada de um indivíduo insinuante e maldoso a quem não conheciam que era. É e será eternamente pobre, e como resultado e consequência daquela visita infeliz, Adão e Eva empobreceram. Repetindo a pergunta: quem foi o primeiro pobre do universo? Afirmamos sem rodeios: foi Lúcifer, com quem se originou a pobreza. Movido pelo orgulho, pela vaidade daquilo que possuía, daquilo que era, ele perdeu toda a esplendorosa riqueza que desfrutava. Isaías 14, do 12 ao 15. Ezequiel 28, do 13 ao 19. E se transformou voluntariamente no primeiro pobre do universo. Os pobres sempre os tendes convosco, afirmou Jesus. Por que eles existem sempre? Concluímos que aqui está o maior problema. Se eles houvessem existido somente nos tempos de Jesus, ou até então, e houvessem desaparecido da face da terra, eram apenas um fato triste relatado na história. Mas, ao contrário, eles aí estão sempre, em toda parte, em toda a face da terra. E Jesus foi além em sua afirmativa em relação a eles. E quando quiseres, podeis fazer-lhes bem. Marcos 14:7. Será que Judas foi sincero ao verberar o feito de Maria de Betânia quando ungiu a Jesus com aquele precioso unguento? João claramente afirma que Judas era hipócrita. João 12:6. Será que podemos resolver o problema da pobreza mediante esmolas dadas aos pobres? Afirmamos que não, porque pobreza
é mais um estado do espírito e da alma do que a condição do corpo mortal. Portanto, reconhecemos ser a pobreza um tremendo desafio de Deus à Igreja em todo o universo. Levemos Deus em Cristo aos pobres, e a pobreza deles criará asas, e eles deixarão de ser pobres. Amém. Alcebiades Pereira Vasconcelos, Jornal Mensageiro da Paz, fevereiro de 1985. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.